Iniciando a aula de hoje, oitavo semestre, biologia. Deixa eu habilitar a sala aqui e aguardar um pouquinho. Vamos esperar. Oi, prof. O microfone da senhora tá desligado, prof? É verdade. Tudo bem, prof? Bem, graças a Deus, e você? Tudo bem também. Eu desliguei que eu tava tossindo aqui. Aí acabei esquecendo. Sempre acabo Claro, esquecendo de lidar com alguma coisa aqui, viu? não. Complicado. Ah, não. Não tem problema, não. Daí, terminando, Aninha, as aulas suas? Ah, não, prof. Não? Ai, Jesus, né? Nossa. Você tá indo lá no Anchieta também? Anchieta? Anchieta, né? É a Evelyn, você, a Thaís. A Caste e a Thaís. Uhum. Agora mesmo, eu acabei de dar uma aula. Não entrou nenhum aluno, prof. Ai, complicado, né? Nenhum. Aí o professor Wanderson, ele tava falando que hoje ele descobriu que os alunos fizeram meio que um complô, sabe? Ah, Para não deixar ninguém entrar nas aulas. você tá brincando? Sério, prof. Aí, Ai, tipo assim, gente, os alunos que têm interesse, diz que esses outros alunos estão fazendo de tudo para eles não entrarem. Tem que estar um caos gente, lá. ai, que dó, que pena. Oi, Uhum. Érica. Oi, professora. Oi, Ana. Oi, tudo bem? Tudo. Tudo bem com arzinho de sexta, hein, Érica? Acabada. Bem, professora. Ai, meu Deus, Ai, professora, essa vida é difícil. né? Pior. De Acabando. estágio, trabalhar, estudar. É complicado, né? Ana Lúcia Nock. Oi, Oi, Ana. Tudo bem, Ana? cansada, né? Mas fazer o quê? É só o que Faz sai parte. aqui, a única a palavra na sexta-feira só sai isso, né? Tô Só é cansada. o pó, professora. A gente só tá o pó na sexta-feira. É, né? Pior. Imagino. Então, Ana Lúcia, é complicado esse negócio aí, né, menina? Porque tem colégios que é bem complicado lidar Sim. com Uhum. alguns alunos assim, né? Que realmente vira tipo uma máfia mesmo, né? É, Ai, então, nas outras difícil. aulas que eu dei, entrou 2 alunos só. Daí na Aham, de hoje nenhum. Daí o professor pegou e falou disso, né? E ele aham. tenta chamar os alunos todos, Eu sabe? Mas sei, nossa, sempre o desinteresse. Wanderson foi aluno nosso. O Wanderson é uma pessoa muito comprometida, sabe? Uhum.
Nossa. com a educação e tudo mais. Ele, assim, é um exemplo mesmo, sabe? Não. É. Depois que terminei a aula, sabe, ele deu dicas, falou onde que eu podia melhorar, assim, Aí, tudo. tá Nossa, vendo? ele é Nossa, ele muito é bom. muito gente boa mesmo. Então, é difícil. E como é que está acontecendo a avaliação? Eles têm exercício para entregar e tudo mais, e não Lá no entregam. Anchieta não tem nada, assim, sabe? Não está sendo cobrado. Porque, pelo jeito, eu Entendi. acho que eles não estavam nem fazendo nada direito. Aham. Daí não tá nem sendo cobrado. Tá passando todo mundo, sabe, prof? Tá bem complicado lá. Aí os alunos nem entram por Que isso. pena, meu Deus. Uma pena Daí o mesmo, professor né? Wanderson, assim mesmo, já foi atrás para tentar mudar, assim, né? Fazer os alunos assistir vídeo aula, para fazer presença, tudo, mas eles não estão nem ligando. Porque daí parece que eles Imagina. têm atividade lá, daí eles só entregam atividade e bom, Uhum. a aula nem tem. Pois é. Mas então vamos lá, meninas, para o que a gente tem que falar hoje, tá? Não é uma coisa que vai demorar muito, não, tá? Porque a gente já tinha comentado já a respeito de identificação de insetos com vocês, né? Deixa eu só voltar. Eu acho que eu não vou conseguir abrir o outro, porque tem que estar aberto nele. Vai esse mesmo. Vocês vão lembrar do que eu vou falar. Porque antes, né, nas outras aulas que a gente falou sobre chave de identificação de insetos, né, a gente tinha mostrado como a gente identificar as ordens, então, né? Diante de que você tem a coleta de um monte de insetos, e através, então, dessas chaves de identificação que a gente tem para ordens, então é uma chave mais rústica e muito mais fácil de você chegar à conclusão da ordem daquele inseto. Então, você está ali, através do que você conhece ali, do que você olha, essas características que esse inseto apresenta, como o tipo de asa, o tipo de patas que ele tem, né? Você já consegue, então, determinar qual é a ordem. Uma vez identificado essa ordem, então, por exemplo, você descobriu que é uma ordem lá, odonata, por exemplo, né? Que é uma libélula. Então, gente, aí, se você está diante de um trabalho e tem que desenvolver uma identificação melhor, então é esperado que você chegue a uma identificação em nível mais baixo, né? Seja ele de família, né, de ordem e ou até mesmo o melhor ainda, que é a espécie, então. E é aí que você tem que procurar, então, essas chaves de identificação específicas para isso, tá? Então, a gente encontra muitas delas disponíveis, então, online mesmo, a gente baixa bastante, ou dentro de alguns trabalhos científicos, a gente encontra algumas chaves que esse pesquisador desenvolveu também e são muito boas, né? Porque até mesmo algumas vêm até com mais novidades ainda. Então, são elas que a gente utiliza para poder desenvolver essa identificação, então, dessa espécie aí ou dessa família que a gente quer chegar. Então, se eu já conheço, né? Se eu tô ali com esse inseto de interesse e eu sei que é da ordem odonata, né? São libélulas. Mas eu olho assim grosseiramente, eu vejo que tem alguma diferença, mas não sei o quanto é de diferença. Eu não sei dizer se são as mesmas espécies ou não, ou se são até mesmo da mesma família ou não. Eu não posso afirmar isso, né, a olho nu. Então, a isso a gente vai recorrer a essas chaves, então, tá? Então, eu encontrei uma chave aqui que ela é específica de odonata. Então, a partir disso aí, a gente tem, então, toda essa identificação. Quando a gente trata principalmente de odonata, a gente tem que lembrar que esses insetos também, eles têm uma fase larval que é aquática, tá? Então, uma grande parte da vida deles, eles, então, passam
esses primeiros momentos da vida deles dentro da água, tá? Como larvas aquáticas, então. E também, muitas vezes, esse pesquisador vai fazer uma análise de macroinvertebrados, como a gente estava falando e tratando na última aula de bioindicadores. Eu encontro essas libélulas lá, né? Então, encontro odonatas na fase jovem também. E se eu vou identificar, eu também terei que utilizar chaves também de identificação para essas larvas, tá? A chave de identificação para insetos, né, que sejam na fase larval e na fase adulta, muitas vezes ela transcorre diferente. Ou eu tenho que baixar a chave para larvas de tal ordem, ou chaves para adultos de tal ordem. Depende da sua, então, do direcionamento que você tem aí e precisa dar para o seu trabalho, tá? Então, muitas vezes, se eu vou tratar das larvas, então eu tenho que ter a chave em mãos e vou ali identificando, tá? Quando eu vou indo pelas características e tal, né? Mas quando eu trato, então, aqui, por exemplo, né, temos algumas fases larvais aí de odonata, então, a partir disso, eu já posso perceber que elas são diferentes, né? E, às vezes, eu posso conhecer a odonata adulto, mas se eu coleto isso aqui no rio, eu nunca vou associar isso aqui a uma odonata. Eu vou falar, nossa, que bicho estranho, o que é isso, né? Que bicho é esse? Porque ele é grandinho, essas larvas têm em torno de 1,5 cm, 2, né, 3, dependendo da espécie que a gente está coletando lá dentro da água. Então, eu não consigo associar isso aqui com uma odonata, mas é uma espécie de odonata. E essa aqui é outra, tá? Então, gente, é necessário que tenha, então, essas chaves de identificação, ó, para larvas e para adultos, então, tá? Aqui, por exemplo, ó, vem mostrando, por exemplo, uma família aqui e já mostrando, né, as características principais do corpo, onde você aqui até pode já identificar certas regiões que muitos nomes desses aqui, como a gente já falou em aula teórica, né, na anatomia desses insetos, eles vão estar nessas linhas que vão ser apresentadas para que você identifique seu inseto. Vai falar lá, fêmur bastante longo, com uma tíbia longa e com 5 tarsos, né, divididos e tal, não sei o quê. Você vai ter que saber onde que é o tarso. O tarso é aqui, para depois você procurar lá na lupa e ver se esse inseto tem 4 ou 5 tarsos, se esse tarso é móvel ou não é, se eles estão fundidos, né, se eles são articulados. Então, são muitos, assim, pormenores que você vai descobrindo. Que se for essa família, vai ter articulado. Se for de outra, já não, já vai estar fundido. Então, você tem que conhecer, então, essas larvas e como elas apresentam, então, essa morfologia e essa anatomia, então, corporal, tá? Aí é tranquilo. Quando se chega a quando é muito difícil, gente, tá? O que acontece? Muitas vezes você chega num ponto que você já não consegue ali identificar direito uma larva de odonata, tá? Uma ninfa, a gente costuma dizer que é ninfa. Uma ninfa de odonata. Então, o que acontece? Quais outros critérios são utilizados para identificar? Gente, aí vai um monte de outras estruturas, como até mesmo aparelho bucal. E o que acontece? Você tem que destrinchar esse animal. Imagina você pegar uma larva de 1 centímetro, imagina o tamanho, então, das peças bucais desse inseto. Então, é um trabalho literalmente cirúrgico mesmo, tá, gente? Para desmembrar todo esse aparelho bucal para que você possa chegar realmente
aquela espécie, principalmente quando a gente quer chegar no menor nível, que é espécie, então, tá? Então, e vem aqui, olha. Então, nós temos, graças a Deus, nós não temos muitas famílias de odonatas, são poucas, né? Então, fica um pouco mais restrito, mas é lógico que dentro dessas famílias, a gente pode ter aí várias espécies. Aí dentro, chegar até família é muito fácil, tá? É muito tranquilo chegar, né, na ordem e na família. O complicado depois realmente sempre é chegar mesmo à espécie, tá? Quando a gente depois, então, vejo ali, olha, e são bem tranquilos, família não vai ter tanto problema não, tá? Uma que nós temos aí algumas famílias que mostram bastante diferenças e, assim, a grosso modo, a gente já logo nota isso, tá? Mais complicado, que nem eu falei para vocês, é realmente, né, depois que a gente for chegar nesse nível mais baixo. Que nem aqui também, olha, que nem aqui, só para falar aqui, ó, apêndices caudais filiformes, né, os laterais muito longos. Então, você vai ter que saber onde que é o apêndice caudal. Aqui, esses apêndices aqui, tá? Muito longos, maiores que o comprimento do abdômen. Já tá na cara, olha que longo que eles são, né? Maiores do que o abdômen. E são, ó, espiniformes e convergentes. A gente tá vendo que ele termina em uma ponta, como se fosse um espinho, e são convergentes porque eles se cruzam, se convergem, então. Quer mais do que isso? Tá na cara aqui. Então, anfipterigite, tá? Então, vai indo dessa forma, tá? Então, bem tranquilo. Depois, tem várias outras. Se não conseguiu chegar lá ainda e tudo mais, então aí vai quebrando mais e mais essas diferenças, então. E a gente pode notar que elas são muito diferentes uma das outras, né? Algumas com a cabeça bastante grande, outras com uma cabeça muito pequena e olhos grandes e, ó, cabeça compridinha, olha, e os olhos bem na lateral. Outras, os olhos chegam quase a ficar muito próximos um dos outros. Então, são características que, às vezes, estão dentro dessas opções que você vai comparar o seu inseto, tá? Mas, muitas vezes também, e o Bruno pode dizer aí, que muitas vezes parece que certas chaves, parece que é um propósito que eles fazem, que não querem que a gente descubra que espécie é. Parece que eles fizeram só para eles descobrirem, tá? Então, porque essas chaves são para quem realmente está seguindo esse caminho, né, de especialização aí, de taxonomia. Então, muitas vezes parece que eles não querem compartilhar, né, uma forma mais fácil de conhecimento para a gente também, né, já ter um acesso sem estar lá no doutorado ou no mestrado aprendendo isso. Isso teria que ser acessível, né? Mas, infelizmente, em toda e qualquer área existe esse negócio de ser muito individualista, né? Né, Bruno? Então, é meio que por aí. Agora, né? Então, se eu não estou lidando com insetos que são lá na fase larval, eu quero inseto adulto, meu problema, né? Identificar inseto adulto. Então, vamos lá. Só que daí, às vezes, ao invés de melhorar, piora, tá, pessoal? Por quê? Alguns grupos não, é tranquilo. Você vai ali realmente fazer a sua análise desse inseto e continuar olhando algumas características, né, morfológicas e estruturais que eles têm. Mas, por exemplo, odonata, lepidóptera, quando a gente vai, então, olha, até mesmo para as famílias que eu falo para vocês que é menos complicado de chegar, a ordem e família, né? Mais difícil é a espécie. Mas quando eu chego em alguns tipos de ordens e eu quero chegar, né, aqui na subordem ou na família, o que acontece? Não é só isso que vai me contar muitas vezes a estrutura. Eu vou ter que fazer através de asa, gente. E
asa aí vai ter que ter um olho bem clínico, tá? Porque o que vai diferenciar? São todas essas divisões que a gente tem. Você vai ter que arrancar a asinha, tá? Desse inseto e ver tudinho se bate o desenho, isso aqui, ó. Porque isso aqui é padrão. É um padrão e tem que ter isso aqui. Então, chegando a isso, tudo bem. Quando a gente trata de Lepidoptera, então, aí a coisa piora também. Eu tô gravando, gente? Acho que eu tava gravando. Bom, aí quando chega Assim, em Lepidoptera, tá, né? Aí fica pior. Por quê? Porque Lepidoptera tem as escamas na asa. O que vai acontecer? Você vai ter que fazer todo um processo de retirada das escamas das borboletas. Para quê? Para que ela fique que nem um esqueletinho assim. A da odonata, tudo bem, da odonata já é tipo assim, né? Parece uma peneirinha. Então é fácil. De mosca, fácil. Quem tem as asas então membranosas, é bem mais fácil, bem mais tranquilo. Pergaminácea também é tranquilo. Mas se eu chego numa Lepidoptera, gente, você não sabe, né? Não dá para você fazer a identificação de uma espécie com a comparação só externa. Dá um erro desgramado, tá? Porque existe ali muitas, algumas diferenças que não podem ser percebidas, a não ser que você faça, então, esse estudo da asa, tá? Então, por isso é que muita gente fala, eu já tive alunos querendo fazer isso, né? Mas que também não ia ter todo esse tempo disponível para ficar dentro de laboratório, tirando ali todas as escamas, né? Porque, até falei, pode fazer o levantamento de espécie até mesmo das nossas coleções entomológicas, né? A gente tem várias aí que são semelhantes, mas que a gente não sabe se é a mesma espécie. Então, que teria que fazer esse trabalho, mas que aí acabou desistindo, porque é trabalhoso mesmo. E às vezes a pessoa pensa que é só olhar por fora, né? Dar uma olhadinha ali, não, é a mesma espécie. Eu falei, não, assim não, fazer levantamento dessa forma de maneira alguma, né? Então, é a partir disso aqui. Porque que nem mosquinha mesmo, às vezes eu tenho aqui um quadradinho desse aqui, ó, uma venação, que ela mostra um biquinho nessa daqui e na que eu tô vendo já não tem o biquinho. Então já é outra coisa. Então muda tudo isso, tá, gente? Então algumas ordens então de insetos onde a gente utiliza então as asas, né? Acaba aí ficando um pouquinho complicada para a gente analisar. Olha só, então eu tenho padrões, olha aqui, dá para notar que são diferentes, mais alongadas, né? E que faz com que, ó, esse supratriângulo, tudo tem o seu nome. Tudo está, olha aqui como tá, né? Tem diferenças entre um e outro e isso então vai determinar então a diferença dessas famílias ou dessas espécies então, tá? Deixa eu ver o que mais que tem. Olha, cada parte é uma parte, tá, gente? Olha que essa é mais para cá, ó, enquanto essa daqui está mais aqui embaixo. Então, muda bastante isso aqui em relação à identificação também, tá? Deixa eu ver se mostra mais algo aqui diferente. Aqui em relação a olhos, ó, né? Então, eu posso vir para essa parte de olhos, onde já fala, aqui a gente tem olhos bem próximos, olhos mais longos, mais afastados, né? A posição dos ocelos, tem diferenciação de antenas, tá? E aqui, muitas chaves vocês encontram com um glossário também, que ajuda bastante, tá? Alguns não vêm nem com nada, você tem que sair procurando, né? Se você não sabe o que é um pronoto, nossa, mas o que é pronoto aqui? Eu não me lembro o que é pronoto, você vai ter que procurar o que é. Algumas chaves já vêm, então, olha, com
todo esse glossário, pelo menos assim, assim, o mínimo que você precisa aí de alguma coisa para você, né, se inteirar um pouquinho mais e ficar mais fácil de você se localizar, então, em relação àquela estrutura, tá? Era mais isso hoje, gente, bem tranquilinho, tá? Só para fechar mesmo essa diferenciação entre a identificação, né, para uma ordem, que é bem tranquilo, grosseiramente você chega ali nessa divisão de ordens, né? Mas que quando você vai, então, para família ou para gêneros e espécie, aí a coisa fica um pouquinho mais complicado, ainda mais quando a gente trata de quanto menor, pior, né? Porque daí fica mais difícil de ver as estruturas, tá? Aí o bicho pega, vai contar escampo, vai contar linha lateral, vai contar rádio nadadeira, aí é o inferno, não é? E às vezes são estruturas que eles falam lá que, né, não sei o que, lá não sei na onde. Você fala, puta que pariu, onde é isso? Eles tem uns que colocam lá de 19 a 22, nadadeira caudal. Você vai lá, dá 18. Mas reconta 300 vezes, dá 18. É isso. E é o mesmo espécime. É a mesma. O pessoal, só uma coisa que eu queria dar uma lembradinha. Gente, tem gente lá estourando de falta, hein? Eu pensei que eu ia dar uma caixa de bis para o Bruno e para a Heloísa, mas eu não vou dar mais. Por quê? Porque você ficou o sábado letivo sem dar resposta lá. 4 faltas no sábado letivo lá. Tô te falando. Desculpa. É que... eu tava preparando aula, professor. Ô, professor, me dá um conselho aqui. A professora me deu um tema de sistema urinário para mim dar aula agora, terça-feira. E para quarta, eu tô sem tema. Eu enrolo terça-feira para acabar o urinário quarta? Ou já pego o sistema nervoso, que daí seria o próximo tema? Depende do quanto vai render esse sistema urinário, horas. É uma aula de 40 minutos ou de 50? 40, 50, depende de mim. Então, eu não sei o que você tem de material de sistema urinário. Nada ainda, eu tenho que montar. Vou montar amanhã. Aí pra você ver. Não, você me dá lá o sábado letivo, professor. Você quer ferrar com a minha vida? Eu não, fazer o quê? Não tem dia para dar aula, a gente tem que jogar em sábado letivo. A professora sempre avisa, meu filho, é falta de atenção sua. Eu dou uma avisadinha assim. Viu, Bruno? Então, você tem que ver o que você tem de conteúdo para mostrar. Porque, de repente, não adianta você acabar em uma aula, ficar uma coisa incompleta dada para os alunos e depois querer entrar em sistema nervoso e querer dar sistema nervoso correndo. Então... Mas sabe o que é o duro, professor? Não tem um filho da mãe que participa. Aí você só vai falando para as paredes, vai falando. E na hora que você vê, você está dando 20 minutos de aula e já está acabando o conteúdo. Aí... faz como se você estivesse fazendo para aluno. Qual que é a sua dúvida mesmo? Tá, em relação por que eu faço tanto xixi quando bebo água, faça você mesmo, faz de conta que e pronto. Tá. Faz isso. Eu fiz isso na aula, mas mesmo assim é muito chato. Se não aparecer ninguém, você joga tipo isso. Mas o que acontece se acaso não beber água, né? Nesse caso, gente, mas o que acontece? Porque eu faço tanto xixi se eu tomo refrigerante? Mesma coisa, é líquido e tal. Curiosidades, doença, alguma coisa? Mistura, exatamente. Doença relacionada ao sistema urinário, bactérias, fala E. coli, fala higiene. Fala, gente, a higiene é necessária porque nós podemos, né? Nós temos E. coli no nosso intestino. E como nós temos o nosso aparelho, né? Geniturinário próximo ao aparelho, né? Excretor, que é o intestino, a gente pode ter infecção urinária devido a essas bactérias. E, cara, enche aí. E, tipo assim, você dá metade da aula e dá uma tarefinha. Fala, gente, essa tarefa assim, 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 assado. E no outro dia você dá outra metade da aula e mais, tipo, uma avaliaçãozinha. Gostei disso aí. Mas, professor, é foda, professor, porque, olha...
Eu falei umas 7 doenças respiratórias lá. Na hora que cheguei lá no corona, tipo assim, o corona eu não coloquei no enunciado. Pedi para eles identificar, só pelos sintomas, né? Aham. Pô, coisa fácil, né? Filha da puta, não sabia nem responder o que que era. Ah, não, eu vou parar, né? Aí, olha, você vê, o que eu perdi tempo fazendo para me ensinar como é que respira, olha. Ah, legal, Nossa, você fez o diafragma tudo. cacete, perdi tempo à toa, ninguém olhou direito isso Você aqui. perdeu tempo, mas você Nossa, ganhou. gastei, olha. Fui lá em Ah. Jandar, comprei essa bexiga aqui, ó, quase R$8. Perdi e jogado fora. Nossa. Ai, meu Deus. Mas você ganhou experiência, porque você sabe montar um material que funciona, né? Nossa, isso é muito legal, muito legal. Nossa. Tudo é Quer válido. pra você de presente? Eu levo o dia que eu for levar o livro. Não, Ai, isso aqui eu não vou usar, traga, mas... lógico. Pode deixar que eu vou levar. A gente, quando pede prática pedagógica, a gente gosta que fique lá. Sempre tem quem usa. Você pode ter certeza que o ano que vem, quem vai estar fazendo vai emprestar. Né? Não pode deixar. Vou deixar lá então. Isso aqui já tá perdido. Isso aqui vai pro lixo bobear aqui em casa. Não deixa perder, não, gente. Que vocês tiverem aí e quiser levar, pode levar sim, tá? Bom? Tá bom. Professora, Diga. sabe o que eu aprendi com esse estágio? Ah. Como que é ruim dar aula para ninguém. Com câmera desligada, a gente pergunta e ele finge, tipo, você espera lá um tempinho. Eu falei assim, eu não vou ficar mais de câmera, eu vou fazer o possível não ficar de câmera fechada, porque é muito ruim. Eu também pensei nisso. Ninguém com a câmera aberta no meu estágio. Não virou, não, é meio. Então, ó, minha filha falando, o jogo virou pro lado de vocês. Nossa. Mas eu não tenho que reclamar de vocês, porque vocês são a minha alegria. Mano, eu sou os únicos que aparecem na minha vida. Mentira, gente, mentira. Mentira nada. Eu tenho um aluno que está aparecendo da fisioterapia. Gente. Nossa. Na biologia, que é parasito. Pra você ver como é que eu gosto tanto de você, ó. Tô sujo, acabei de chegar do serviço, ó. Ah, então. Mas aí, tá vendo? Nem tomei banho ainda, ó. Tô aqui assistindo aula. Exatamente. Ah, mas fazer o quê? Tem que ter paciência, né? Isso uma hora passa. Tchau, mano. Tem que passear, acho que eu vou junto, hein, gente? Aproveite, sexta-feira, sextou. Aproveita, professor, sexta-feira, dia de rolê. Vou botar em ordem o diário e vou corrigir prova, gente. Aí é triste, hein? Eu tenho que montar a aula ainda. Então. Mas então tá bom, gente. Isso, então, aí vocês vão lá fazer as tarefas de vocês, então. Tá? Professor, você não tem nenhum material de sistema urinário, não? Ai, só nos livros lá, hein? Você fala, livro não não. Maquete? Tipo assim, um slide pronto, sei lá, alguma coisa assim. Não. Cara, Bruno. Não tem nada nessa área. Você não tem os slides do Eduardo? Eu acho que a gente teve, não teve aula com ele? Biologia. Tem. Caramba, eu esqueci disso aí. Eu tenho tudo esse material guardado aqui. Tem lá. Vamos lá. Que ideia. Valeu, Érica. Me lembrou muito bem. Porque eu não entro dentro apesar de que, né, eu trato de animais e falo de sistema, como é que é o sistema excretor e tudo mais, mas eu não trato porque vocês têm fisiologia comparada. Então, é com ele, é ele que vai fazer esse diferencial, né? Na evolução, então, na comparação de sistema aí, seja circulatório, urinário, excretor e tudo mais, dentro dos seres vivos, é com o Eduardo. Então, por isso que eu já não entro, tá? E na anatomia, né? Beleza, então, não, gente? Mas eu tenho esse trem guardado aí. Nossa, então, tá bom. Tudo. Então, tá bom. Quando eu tenho, eu forneço sim, gente, mas eu não tenho agora. Tranquilo? Deixa eu só perguntar uma coisa. Não tem muito a ver. Amanhã a FAP é aberta? Eu preciso protocolar no TCC, gente. No sábado, eu acho que não estão abrindo. Não estão abrindo, porque esses dias eu precisei ir lá ver uma análise de um cliente que eu fiz e eu tive que pedir para ir lá fazer a leitura, sabe? Então, eu acho que não tá abrindo, não. Acho que é só de segunda a sexta mesmo, das 8 às 18. Tá? Tá. Obrigada, professor. Tranquilo.
A Rafa tá prontinha para sextar. A Rafa tá pro crime, né? Ela já tá. Toda sexta. É sagrado, cara. Sagrado. Não, professora, hoje eu nem passei maquiagem, tô horrível, professora. Ah, tá nada. Mas tá bom então, pessoal. Beijo para vocês, bom descanso, tá? E boas tarefas aí também, tá bom? Beleza, professor. Tá, Obrigado. Bom final de semana, professor. Para vocês também. Tchau. Até mais.